Vou falar aqui um pouquinho sobre alguns mitos referente à terapia, né? À psicoterapia e ao psicólogo também, né? São algumas crenças. E a primeira que sempre me mandam, né, nas caixinhas de perguntas, sempre me mandam aqui nos directs, que é a seguinte pergunta, né? E não só aqui, mas também na minha vida pessoal, né? Quando eu falo que eu sou psicóloga, as pessoas sempre falam: terapia é coisa de louco, né? Esse é um mito muito constante. Além da nossa cultura, né, que a psicologia ainda é muito nova no nosso país, né? E ainda não existe uma psicoeducação explicando realmente qual é o papel da terapia na vida das pessoas, né? Então existe aí essa carência de informação também, né? Não dá pra gente culpar as pessoas que pensam assim, porque existe uma carência de informação. Então é por isso que também eu estou fazendo esse vídeo hoje para falar um pouco desses mitos e tirar um pouco dessas verdades que foram colocadas para nós. A terapia, ela não é somente para tratar patologia. Quando eu falo patologia, são doenças pré-diagnosticadas como depressão, ansiedade, esquizofrenia e entre outras, tá? Além disso, o principal caminho da terapia é o autoconhecimento, é você lidar com você mesmo, saber lidar com as suas emoções, saber conhecer as suas fraquezas, saber conhecer os seus pontos fortes. Digamos que para qualquer coisa, qualquer início de terapia, o autoconhecimento é extremamente importante. É você, eu sempre falo isso, é você buscar a sua melhor versão. Então, não, terapia não é coisa de louco, tá? O segundo mito, que também aparece bastante, é que psicólogo é vidente. Essa eu escuto demais entre os meus grupos de amigos ou quando eu falo para alguém que eu sou psicóloga. Ah, então você está me analisando. Ah, então você sabe o que eu estou pensando. Ah, não, gente, não. A gente não fica o tempo todo analisando ninguém. A gente não tem uma bola de cristal. A gente não sabe como é que vocês agem com algumas coisas. A gente, dentro do atendimento terapêutico, a gente chama isso de setting terapêutico, né? Que é dentro do ambiente de atendimento, que seja hoje presencial ou virtual. Ali dentro a gente faz algumas análises e a gente tem um olhar muito mais clínico para algumas coisas. Sim, né? A gente tem uma escuta apurada para tudo aquilo que o paciente traz, mas dentro desse setting terapêutico, tá? Fora dele, nós somos seres humanos normais. Outro mito que também eu preciso falar sobre isso é que psicólogo não tem problema, né? Ai, você... Eu costumo dizer assim, às vezes, quando as pessoas me veem estressada, né, ou chateada com alguma coisa, as pessoas me falam assim, mas você é psicóloga? Psicólogo não pode ficar assim. Ou perguntas, ou coisas do tipo, fulana de tal tem depressão, mas ela é psicóloga, né? Como é que pode ter depressão? Somos seres humanos normais, tá? Eu sempre falo assim, quem faz psicologia tem que entender que a gente se doa para o outro. A gente sempre trabalha em prol de entender o outro. E nós, psicólogos, com o intuito de nos entendermos, nós fazemos também terapia, tá? Então, é a mesma coisa de dizer assim, que um dentista não pode ter cárie, não pode quebrar um dente. É o mesmo que falar que um médico não pode ter problemas do coração. É o mesmo que falar que uma professora não escreve errado em nenhum momento da vida, tá? Então, esse também é um mito. Tá? E outra coisa também interessante, que eu falo muito de ansiedade aqui, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Por isso que, além dos meus estudos na área, eu também tenho a vivência pessoal. E o último mito que eu vou falar aqui hoje, tem vários, tá? Mas o último mito que eu vou falar aqui hoje é que quem faz terapia é fraco. Pensa assim, não tem coisa mais difícil do que a gente se conhecer, do que a gente se entender, do que a gente aceitar que nós somos seres humanos normais e que nós erramos. Não tem coisa mais difícil do que a gente enfrentar os próprios pensamentos, enfrentar as próprias dificuldades, enfrentar as próprias crenças. E é muito corajoso você falar isso com uma outra pessoa também. Então eu vou dizer uma coisa, a terapia é coisa para pessoa muito forte.